Olá pessoal, após 2 meses de parada, estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal Conhecendo a Escritura. Tivemos que dar uma pausa, um tempo nas gravações dos vídeos longos. Temos feito aí os vídeos curtos, que são shorts, e postado aí na internet. Só que os vídeos longos a gente deu uma parada para estudar um pouco mais e saber realmente o que deveríamos trazer no nosso vídeo da sequência de Martinho Lutero. Gravamos o nosso vídeo Martinho Lutero parte 1, ficou faltando Martinho Lutero parte 2. E iríamos falar muito sobre procissões e algumas questões que fazem parte da Igreja Católica, que fizeram parte provavelmente da vida de Martinho Lutero, quando ele fazia parte da Igreja Católica Apostólica Romana e decidiu escrever as suas 95 teses. E acabou se desligando, ou sendo excomungado da igreja e sendo ele fundador da igreja protestante, como todos conhecem a história. Mas as coisas não são como nós queremos, o nosso objetivo é trazer conhecimento, as coisas são como Deus quer e a situação tomou outro rumo, não é? O nosso tema principal sobre Martinho Lutero é a remoção dos 7 livros deuterocanônicos da Bíblia Sagrada. Não é a história pessoal de Martinho Lutero, mas o que ele fez em relação à Escritura, pois o nosso objetivo central é a Bíblia. Mas este homem teve uma ação muito importante no desenrolar da história, E vamos trazer aí a importância que teve Martinho Lutero sobre a remoção dos 7 livros, ok? E o que os 7 livros traz de importância no conhecimento da Bíblia Sagrada e na contaminação do judaísmo. Então vamos lá. O nosso vídeo de hoje, ele se chama Martinho Lutero parte 2. Vamos estar abordando aí texto e contexto, pois a teologia sistemática trabalha com texto e contexto. E nós temos que trabalhar assim dessa escritura, dessa mesma forma para explicar todo o texto e contexto da Bíblia Sagrada. Bom, vamos lá, pessoal. Para abordar essa história, vamos estar lendo aqui 2 Macabeus, capítulo 12, do versículo 40 ao 44. Ora, dos que acharam debaixo das túnicas dos mortos na batalha, algumas das oferendas dos mortos na batalha, algumas das oferendas consagradas dos ídolos que havia em Jaminia, que a lei proíbe aos judeus. Todos, pois, reconheceram que esta fora a causa da sua morte. Aqui também há regras que são aplicadas no Novo Testamento, tá, pessoal? Nós vamos ver isso em vídeos futuros, muitas questões de sacrifício à idolatria. Mas nós vamos entender aqui como se forma uma doutrina baseada em texto e contexto e como ela acaba se tornando algo herético que sai dos parâmetros bíblicos. O verso 41. Todos por isso bendisseram o justo juízo do Senhor, que tinha descoberto o que estava escondido. E assim, tendo-se posto em oração, conjuraram o Senhor que se esquecesse do pecado que fora cometido, mas na verdade o fortíssimo Judas, esse Judas é um homem que existiu na época, tá, pessoal? Exortava o povo a que se conservasse sem pecados, vendo diante de seus olhos o que tinha acontecido, por causa dos pecados daqueles que tinham sido mortos. E tendo ajuntado uma coleta, mandou 12.000 dracmas de prata a Jerusalém para serem oferecidas em sacrifício pelos pecados dos mortos, sentindo bem e religiosamente da ressurreição. Então, a questão judaica havia a questão de oferecer sacrifícios no templo, mas na lei não há requisitos para isso. Então, nesse ponto da história, a lei já estava contaminada. Porque se ele não esperasse que os que tinham, seu verso 44, tinham sido mortos, havia um dia de ressuscitar. Teria por uma coisa supérflua e vã orar pelos defuntos. Então aqui se achavam, já nessa parte da história, que se devia orar pelos mortos. Mas nós vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. A Bíblia não traz questão de orar por mortos, mas o porquê se formou essa mentalidade na cabeça das pessoas naquela época. Para formar uma doutrina, o livro da lei foi ocultado. Então o livro da lei foi escondido e doutrinas começaram a se formar a partir disso. Judas foi terceiro filho do sacerdote judeu Matatias.
ordenou a revolta dos Macabeus contra o Império Selênico, em 167 a.C. Os Macabeus lutaram contra a imposição da doutrina dos helenos, povos invasores de Israel. Então eles tiveram um papel importante na história, pois eles lutaram contra doutrinas que vinham de fora, mas sem perceber eles estavam formando falsas doutrinas contra a lei do seu próprio judaísmo. Os Macabeus durante anos lideraram um movimento que levou à independência da Judéia e que reconsagrou o templo de Jerusalém, que havia sido profanado pelos gregos. Esse pensamento dos judeus, após anos, eles imaginavam que o templo teria sido profanado somente pelos gregos. Mas a história dos livros dos reis de Israel mostra que o templo foi profanado pelos próprios judeus, antes da contaminação grega. O templo foi profanado por um rei que, se não me falha a memória, é o rei Manassés, né? Entre outros, que colocaram ídolos, mas a questão do que foi feito internamente no santuário, pois há textos que falam somente da parte de fora, o que fala internamente é o texto de Ezequiel capítulo 8. Segundo Macabeus 12:46, ele vai dizer assim: é logo um santo e saudável pensamento orar pelos mortos, para que sejam livres dos seus pecados. Essa é uma visão completamente errada, segundo a Escritura, e não vemos essa ordenança nos mandamentos, nem na lei, e nem na igreja primitiva. Porém, onde podemos encontrar essa prática? Então, essa prática tomou conta ali do judaísmo da época, mas não era uma prática lícita por Deus. Nós vamos entender por que isso aconteceu. Vamos ler Ezequiel capítulo 8, verso 14. Levou-me à porta da entrada da casa do Senhor, que está na banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. Tamuz, esse Deus, tem ligação com renascimento ou ressurreição. Então, esse pensamento surge entre os judeus devido a falsas doutrinas que contaminaram o santuário. Um costume atual que com certeza se iniciou no judaísmo. Então, tem costumes atualmente, né, de se orar por mortos, mas isso foi uma prática do judaísmo. Possivelmente outras culturas também, mas ao judaísmo era proibido, não era regra para o judaísmo. Cânticos 3, versos 6 ao 9, vamos ler, que está em Cantares ou Cântico de Salomão. Quem é esta que sobe do deserto como colunas de fumaça, perfumada de mirra, de incenso e de todos os pós de mercadores? Eis que é a liteira de Salomão. 60 valentes estão ao redor dela, dos valentes de Israel. Liteira é algo similar ali que o pessoal coloca imagem para carregar nos ombros, né, pessoal? Imagem de procissão. Todos armados de espada à destra por causa dos terrores noturnos. Aqui já é uma questão que aborda possivelmente Lilith, o espanto noturno. Então era-se feito procissões ali, talvez para espantar, né, os maus espíritos. O rei Salomão fez para si uma carruagem de madeira de Líbano, ou um palanquim, né? O que está mais ou menos ordenado aí para a questão da liteira, né? Em algumas situações eu vou falar liteira. O que é uma liteira? É algo que, por incrível que pareça, possui varões similares aos da Arca da Aliança. É usado para carregar imagens de escultura durante procissões. Os costumes atuais, como o da Igreja Católica atual, fizeram parte da cultura de Israel, após contaminação do santuário, mas se isso realmente aconteceu, onde podemos encontrar isso, né? Vamos ler na Escritura onde podemos encontrar o início desta prática, né? Estamos aí mapeando para saber aonde se originou o costume das religiões atuais. Mas algo que me chamou a atenção, a questão da liteira, se a gente reparar bem, ela tem dois varões ali que colocam em cima o ídolo, pode ter sido confeccionado com algo similar da Arca da Aliança, que possui dois querubins em cima da sua tampa, né? Isso é muito interessante, isso me chama a atenção, porque quem teve a ideia de fazer a liteira conhecia a Arca da Aliança, possivelmente o rei Salomão. Em Baruque, capítulo 6, verso 3, na cópia da carta de Jeremias, escreveu ao rei Joaquim, diz assim, Baruque 6:3: Mas agora os vereis em Babilônia, que são levados aos ombros deuses de ouro
e de prata, e de pedra, e de madeira, metendo medo às gentes. Então esses deuses eles eram aspectos horríveis, né? Vemos na descrição da Goétia que há estes seres. Aqui há um pensamento que isso era uma prática somente da Babilônia, que se originou na Babilônia, mas conforme os textos, possivelmente a questão Goétia se iniciou ali através de Salomão, quando fecha a cidade, mas depois esse costume se espalha para fora, dando a entender aos judeus da época que isso era um costume de fora, mas eles acabavam fazendo adoração aos ídolos da casa de Israel, acreditando que estavam adorando deuses de outros povos. É o que dá a entender, né? A carta do profeta Jeremias é de grande importância para entender toda a questão que envolve os ídolos da casa de Israel e também conhecer os seres da Goétia, que temos apresentado em nossos vídeos do canal, como o vídeo das abominações do santuário, por exemplo. Um dos seres que fizeram parte desta procissão descrita pelo profeta Jeremias, com certeza é Asmodeus, ser ao qual temos comentado com frequência, né, pessoal? Temos falado muito sobre Asmodeus, que textos ligam Asmodeus a Salomão. As abominações no santuário construíram uma enorme fonte de prepulsores, ou antecessores de várias religiões, e a carta de Jeremias é fundamental para explicar isso. Porém, vamos ler um texto que antecede a carta do profeta para entender como tudo começou, né? Porque quando Jeremias repreende ali, temos que saber a origem dos acontecimentos para chegar à conclusão do que o profeta quis dizer, né? Jeremias capítulo 23, a partir do versículo 11, diz assim: porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Esta maldade não é coisas ruins que imaginamos, matar, roubar. Aos olhos de Deus, a idolatria é coisa má, é coisa ruim, é coisa que provoca a ira de Deus. As religiões, com suas práticas, acreditam que isso é bom, mas, biblicamente, o Deus de Israel não aprova essa prática. Portanto, o seu caminho lhes será como lugares escorregadios, na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles mal, no ano da sua visitação, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria bem vi loucura, profetizam da parte de Baal, e faziam errar o meu povo Israel. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda, cometem adultérios. Esse adultérios, às vezes a gente pensa que é traição com mulheres, mas não. Biblicamente nós vamos falar futuramente ao adultério espiritual, que é adorar imagens, e o adultério carnal entre homem e mulher. Nós vamos abordar isso em vídeos futuros. Mas os profetas de Jerusalém viram uma coisa horrenda, cometeram adultérios e andam com falsidade, e fortalecem os maus feitores para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma e os moradores de Gomorra. Então, há um comparativo aqui muito ruim para essas práticas, né? Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos acerca dos profetas: eis que lhes irei fazer beber água de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação por toda. Vamos ler de novo, que dá uma pausa no vídeo. O Senhor vai fazer beber água de fel aos profetas, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Quando Lutero decide retirar os 7 livros deuterocanônicos da Bíblia Sagrada, possivelmente um dos motivos foi tentar instruir a igreja a não orar pelos mortos, porque entende que a salvação é por meio da fé em Jesus.